Olá, estamos começando mais um programa Conversando Direito. Este programa que é uma realização da Academia Brasileira de Direito Criminal, ABDCRIM, com o patrocínio da Uniban, gravado diretamente aqui dos salões do Nacional Clube. E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo um querido amigo. Nós estamos recebendo o escritor César Romão. O escritor César Romão, que é bacharel em Direito, torna-se um grande escritor, um grande conferencista, tem inúmeros livros escritos e se torna ponto de referência no tocante à motivação profissional, no tocante à comunicação, no tocante a buscar na essência do homem alguma coisa mais que o faça mola propulsora para o progresso. Em razão disso, e por tudo isso, nós trouxemos o César Romão para conversar um pouquinho conosco sobre motivação profissional. Um prazer recebê-lo, César, aqui em nosso programa. E eu queria já introduzir o tema, indagando a você como é que se deu essa metamorfose. Quando é que o bacharel em Direito se descobre escritor, conferencista e se torna um escritor de sucesso? Primeiro, doutor Dulce, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu programa. Eu acho que todas as pessoas ligadas ao direito e as pessoas que gostam do direito, com certeza, estão sempre conectadas aqui às suas entrevistas, que são espetaculares. Olha, eu acho que ser escritor é defeito de fabricação. Ele nasce com a gente. É uma coisa interessante, porque eu escrevo desde garoto, eu sempre arrisquei a escrever. Os meus primeiros escritos foram poemas, né? Como todo escritor, praticamente, quando começa fazendo uma poesia, começa fazendo um poema. E a gente não descobre que você é um escritor. Eu acho que todos nascemos com esse dom de querer expressar através de palavras os nossos pensamentos, as nossas ideias. E antes de ser escritor, né, nascido com esse defeito de fabricação, eu achei que eu poderia ser advogado, né? Um grande advogado, e aí fiz Direito na Universidade Mackenzie. Terminei o curso, mas acabei partindo, né, para a realização do que eu chamo do meu sonho íntimo, porque a veia de escritor, a veia de conferencista falou mais alto, então eu acabei me entregando ao meu sonho. Coisa que poucas pessoas fazem, né? Aliás, eu acho que hoje o grande motivo das pessoas não estarem vivendo aquilo que realmente deveriam viver é o medo de se entregar aos seus sonhos, é o medo de acreditar que as coisas podem dar certo na vida. E o tempo passa, as pessoas ficam escravas do quando, ao invés de construírem campos de sonhos, acabam construindo cemitérios de pesadelos, com criptas, né? Aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz o meu sonho de uma determinada profissão, aqui jaz o meu sonho de amar. E aí ficam passeando por essas criptas, escravas do quando. Quando o governo mudar, quando tudo melhorar, e quando você perceber, o tempo já passou. E aí as pessoas ficam escravas daquele velho chavão. Ah, se eu tivesse 20 anos a menos, se eu tivesse 30 anos a menos, com a sabedoria que eu tenho hoje. O problema é que a vida não dá esse tempo para você, ela te dá muito tempo. Acontece que nós aproveitamos muito mal. Eu tenho inclusive um livro chamado Sonhando e Realizando, que fala justamente sobre isso. A importância das pessoas descobrirem o seu verdadeiro dom, a sua verdadeira capacidade e trabalharem por isso. Aliás, eu vou deixar um presente aqui aos seus telespectadores, doutor Dulce, que é um teste de aptidão que está no meu site, facinho, www.cesarromão.com.br. Você pode entrar lá e você vai encontrar um teste de aptidão para descobrir melhor as suas aptidões e aplicar as suas aptidões dentro do seu contexto de trabalho, até dentro do seu contexto amoroso. Porque hoje quem não descobre a sua aptidão acaba implementando sua competência na direção errada. Então nós vemos hoje tantos profissionais competentes, tanta gente competente que não consegue aferir resultados positivos na sua carreira. E isso acontece pelo simples motivo dessas pessoas implementarem a sua competência na direção errada. É aquela pessoa com uma aptidão implementada numa área errada ou uma aptidão a qual ela não usa. Então, competência é você implementar a sua aptidão na direção correta e transformar o seu esforço em resultado positivo. O brasileiro é muito esforçado, só que ele emprega o seu esforço
de maneira inadequada. E quando você se esforça de maneira inadequada, você só se esforçou. O resultado, infelizmente, não aparece. Nós estamos conversando com César Romão. E esta aula, né, de estímulo motivacional é resultado também do seu trabalho como escritor. E aqui estão os livros de sucesso. Um deles é Tente Outra Vez, que já está na 2ª edição, da editora Arx. O outro é Sonhando e Realizando, também da mesma editora, na 6ª edição. Este é um marco na carreira do César e que todos nós conhecemos. A Semente de Deus, que já está na 25ª edição. E o mais recente livro do César Romão é exatamente o Tudo Vai Dar Certo. É leitura obrigatória para quem quer fazer reflexões. Eu vou te contar uma confidência. Este mais recente livro seu, que eu tive o privilégio de acompanhar o lançamento, daqui eu extraí 2 inspirações para um discurso que fiz recentemente aí numa solenidade. Então, é um livro que, sem dúvida nenhuma, a exemplo dos demais, nos faz refletir um pouco sobre as coisas da vida e, principalmente, isso que você falou, que eu acho que é importante para aqueles jovens que estão iniciando a carreira. Quer dizer, canalizar o esforço para aquilo que a pessoa tem de melhor. E o resultado, aí sim, aparece. E é sobre isso que eu queria ouvir mais uma palavra sua. Ao sair da faculdade, o jovem se depara, principalmente o estudante de Direito, com um mercado de trabalho repleto de profissionais, com um mercado de trabalho que vai se estreitando em razão das mudanças legislativas, e, em perspectiva, o sonho dele é ser um grande profissional. Todos aqueles que se formam acalentam esse sonho. E para ser um grande profissional, não depende só de uma capacitação acadêmica, técnica, de um pós-graduação e evoluir aí nos estudos. Ele precisa conseguir entrar nesse mercado de trabalho. Ele precisa conseguir fazer com que o que ele pensa de si, as outras pessoas passem a pensar também. Como é que se dá esse processo? Como é que ele pode dar esse primeiro passo nessa direção, César? Doutor Dosso, o doutor já disse uma frase interessante: o que ele pensa de si, as pessoas têm que pensar. E eu tenho um dado impressionante: as pessoas pensam muito pouco a respeito de si. Porque as pessoas primeiro entram no mercado com insegurança, com dúvidas. As pessoas entram, às vezes, com pouca informação do mercado. Aliás, o livro Tudo Vai Dar Certo, ele fala muito sobre isso, né? Porque normalmente quando alguém, em determinada profissão, vamos falar especificamente de direito aqui, por exemplo, quer entrar no mercado, e você diz assim: e aí, como é que estão as coisas? Se formou? Já montou o seu escritório? Olha, eu estou montando, vamos ver se dá certo, eu vou tentar. Então, esses paradigmas, né, esses padrões limitantes de comportamento através do nosso verbo, eles têm um poder muito interessante. A primeira coisa é mudar esse padrão limitante de comportamento. É você ter uma perspectiva de que as coisas podem funcionar. Agora, para isso, você tem que ter um plano. Hoje, tudo é muito igual. Se você tiver um atendimento hoje muito legal e, de repente, você começar a fazer sucesso na tua profissão, não é mais em 6 meses, em 1 ano que vão te copiar ou vão querer fazer o que você está fazendo. Hoje vão fazer o que você está fazendo no dia seguinte. Antigamente a gente escrevia uma cartinha, o carteiro ia a pé a 6 km por hora entregar a sua carta. Depois ele vai a cavalo, um pouquinho mais à frente ele começa a entregar a cartinha a cavalo, já uns 12 km por hora. Hoje, para você ter uma ideia, a sua cartinha, a sua mensagem anda a uma velocidade de 8.407 km por segundo, que é a velocidade do e-mail. Hoje, o maior número de pessoas no mundo sabe em menos tempo aquilo que você está fazendo. Então, a chance de você ser copiado, a chance de você ser imitado é muito grande. Só há uma alternativa dentro da minha visão para isso. Nós temos que ser criativos todos os dias e procurarmos fazer coisas muito ligadas às nossas próprias características que coloquem você dentro de um processo de característica própria. Eu vou lhe dar um exemplo prático disso. Se você reparou bem, por exemplo, você viu que as capas dos livros do céu... Quantos livros existem numa livraria hoje, doutor? Você tem uma ideia, toda livraria recebe uma média de 30 títulos por dia lançados aqui no Brasil.
Isso autores por dia. Então, são praticamente 800 livros novos que você encontra, 800 títulos novos que você encontra no mercado em 30 dias. Eu tenho um livro que é A Semente de Deus, que faz parte das livrarias, e ele é um marco, inclusive, porque ele já tem 11 anos de existência e ainda frequenta a lista de mais vendidos no Brasil. Isso é um marco. Eu desconheço um livro até com tanto tempo assim que ainda esteja aí com banners, com pôster bem exposto, depois de 11 anos de permanência no mercado. Olha quantos livros já surgiram. Então, A Semente de Deus é um marco. Agora, o que faz com que os livros do César Romão se diferenciem dentro de um mercado tão amplo, que é como o seu? Quantos advogados se formam todos os dias? Quantos bacharéis deixam as universidades? E hoje nós temos um número elevado, né? Graças à boa política, né? As universidades no Brasil estão crescendo, nós estamos aí com mais oportunidades de formar profissionais. Quantos profissionais vão ao mercado todo dia, todo ano? É a mesma coisa no mercado de livro. Porém, eu fiz a opção por aquilo que eu penso. Então, eu estou praticando aquilo que eu penso. Se você observar os meus livros, eles têm uma identidade visual. Qual é a identidade visual? Por exemplo, o meu nome é sempre escrito da mesma maneira em todas as capas dos livros. E ele tem uma identidade visual com relação aos títulos. Esse é um diferencial competitivo que me afasta um pouco, me dá um pouco mais de visibilidade diante de todos aqueles títulos dentro da livraria. Então, você não precisa olhar para uma capa de livro para saber que é do César Romão. Basta você ver a tipografia do nome do César Romão dentro da livraria e você sabe que é um livro dele. Esse diferencial competitivo eu chamo de criatividade. A partir de hoje, não é mais suficiente você ter informação, você ter formação. É importante que o profissional seja criativo, que ele coloque a sua inteligência em movimento, que ele consiga traduzir em resultados tudo aquilo que ele aprendeu. Então, existem muitos pontos que você pode usar para se colocar no mercado. O primeiro dele é ser criativo. Você vai ter que fazer algo diferente do que os outros fazem. Você vai ter que fazer algo mais criativo e algo que te dê mais resultados. Muito bem. Nós estamos em nosso programa Conversando Direito e hoje abordando a questão da motivação profissional com este brilhante escritor que é o nosso querido amigo César Romão. Este programa é produzido pela Academia Brasileira de Direito Criminal, patrocinado pela Uniban, diretamente aqui do Nacional Clube. Converse conosco. Nós temos nosso e-mail e aguardamos as suas críticas, as suas sugestões. O e-mail é conversandodireito@ig.com.br. Nós voltamos já. Até lá. Uniban, a opção de quem conhece. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só. Olá, estamos retomando o nosso programa Conversando Direito e hoje estamos recebendo César Romão, um grande escritor que foi bacharel em Direito e, num dado momento da sua existência, descobriu que a sua verdadeira vocação era a de escritor. E hoje também um conferencista festejado, requisitado aí para o Brasil inteiro. Um detalhe importante é que o César nos disse há pouco que ele foi buscar o seu sonho. E isto talvez seja um dos pontos fundamentais que nós precisamos ter em nossa vida, buscar os sonhos. O César tem uma série de livros e o livro Tente Outra Vez retrata bem esta obstinação que nós devemos ter para buscar os nossos sonhos. Sonhando e realizando, é que também não adianta só sonhar, nós precisamos materializar esses sonhos com o nosso esforço, tá?
A Semente de Deus, eu insisto, é um marco, porque a Semente de Deus, que está há 11 anos no mercado, sem dúvida mostra que o César é um daqueles escritores que não tem moda. Ele está acima do tempo e permanece com seus escritos, orientando a todos. E o seu livro mais recente, Tudo Vai Dar Certo, um espetáculo de livro, inspirador. Já falei que eu peguei algumas inspirações aqui para alguns discursos que nós fizemos, inclusive no plenário do júri. Mas é muito bom tê-lo aqui, César, e nós estávamos falando sobre essa questão motivacional, tal, e boa parte dos nossos telespectadores são advogados jovens que estão começando as suas carreiras, que sonham em ser grandes profissionais e que precisam dos toques, dos aconselhamentos daqueles que conhecem, e você, sem dúvida nenhuma, tem muito a oferecer a eles. E eu queria perguntar sobre o aspecto dessa identificação visual. Você falou dos seus livros que estão na livraria e tem esse diferencial, que é exatamente a grafia, o formato, tá? Como traduzir isso para o direito? Como é que o advogado pode ser diferente, apresentar-se, trazer credibilidade já no impacto visual? Isso é possível? É possível, sim. Dentro do processo de criação visual, existe algo que eu chamo de poder da marca, né? Mais do que o seu nome, mais do que o seu trabalho, a sua marca hoje tem que estar fixada no mercado. Aliás, hoje o grande patrimônio das organizações talvez nem seja mais o produto, talvez nem seja mais o prédio da organização, é a marca da organização. Os maiores custos hoje de uma organização estão direcionados à marca. Quer dizer, eu acho que você precisa criar uma marca, você precisa criar uma identidade, você precisa criar uma especialidade. Por exemplo, se você deseja ser aí um advogado trabalhista, então, cada vez que surgir um paradoxo, aí, uma discussão trabalhista na mídia, as pessoas têm que lembrar de você de alguma forma. Quer dizer, você tem que se ligar à sua especialidade, aos seus contatos. Outra coisa importante, doutor Dulcio, é o network, quer dizer, é as pessoas trabalharem a sua rede de contato. Então, você, de repente, é um profissional, um advogado, e o seu vizinho não sabe disso. O seu mecânico não sabe disso. A sua mulher sabe. Aí a sua sogra não é sua cliente, o seu sogro não é seu cliente, o seu cunhado não é seu cliente. Essa é uma característica, por exemplo, que existe no Brasil, que eu combato muito. Eu acho que você tem que ter a cara do seu produto. Trabalhar o seu network. Quem é o seu network? Primeiro é o próximo. Quem é o próximo? É quem está próximo, são as pessoas que estão mais perto de você. O brasileiro tem muita mania de dizer, é meu parente, com parente eu não quero negócio, é meu vizinho, com vizinho eu não quero negócio. Olha, você tira no mínimo com esse pensamento umas 60 pessoas que criaram uma corrente positiva e divulgadora a seu respeito. Não faz mal que a pessoa não é sua cliente, mas ela tem que saber das suas aptidões, das suas qualidades, porque você vai ter um paladino falando sobre o seu trabalho. Então, usar a criatividade, voltando ali ao primeiro bloco, né? Ser criativo, fazer diferente. Então, o que é fazer diferente? Eu vou dar um exemplo simples aqui, mas eu quero que você reflita sobre. Você pode, por exemplo, começar a fazer uma boa lista de aniversário, você pode fazer uma boa lista de datas comemorativas e começar a congratular esses profissionais nessas datas comemorativas. Eu mesmo tenho uma passagem muito engraçada, porque eu digo o seguinte, a boa ação se perpetua. Eu vou lhe contar uma passagem que durante muitos anos fez parte da minha vida. Durante praticamente 10 anos, doutor Dulcio, eu enviava cartão de aniversário a todos os meus amigos e as pessoas ligadas ao meu círculo de trabalho, aos leitores, as pessoas que visitam o meu site, as pessoas que estão normalmente comigo dentro das minhas palestras. Era um número relativamente alto. Começou com 100 e nós, o ano passado, há um ano e meio atrás, eu resolvi parar com isso, porque nós já estávamos quase em 40 mil cartões de aniversário por mês. Isso para a internet não é muito, porque a internet acabou facilitando muito isso, né? E parei com isso. Então, hoje as pessoas não recebem mais cartão de aniversário do César Romão. Lembra a primeira frase que eu disse? A boa ação se perpetua. Acreditem, eu conto isso no meu livro Tente Outra Vez, inclusive. Todo ano, as pessoas, através do livro, acabaram descobrindo que eu parei de enviar cartão de aniversário. Mas eu ainda encontro muita gente, mas muita gente,
às vezes numa palestra, numa organização, e a pessoa diz assim, Romão, muito obrigado por lembrar do meu aniversário ano passado. Eu não lembrei, eu não mandei mais cartão para ele. Só que ele recebeu meu cartão por 10 anos. Então, por 10 anos, eu fixei na mente dele que o César Romão lembra do aniversário dele todo ano. E ele continua me agradecendo por isso. Eu cito esse exemplo no Tente Outra Vez. Quem agradece, até um leitor, ele falou, Romão, não tem problema que você não está mandando mais, mas eu vou te agradecer por mais 10 anos, porque você lembrou de mim por 10 anos. Eu acho que você tem que criar boas ações, porque as boas ações se perpetuam. E olha, a informação hoje não é mais prioridade, ela está disponível. A mesma informação que você teve na universidade hoje, você encontra aí, antigamente você precisava ir para os Estados Unidos, né? Hoje os professores tomam um avião dos Estados Unidos para cá, vêm aqui e vão até a sua universidade. Muito bem. Na verdade, eu quero registrar uma tristeza, porque o nosso programa, pelo tempo que dispõe, é muito pouco para tanta informação que certamente o César tem a nos dar. E fica já de pé o convite para estar conosco num próximo programa. Eu quero mais uma vez registrar o livro mais recente do César Romão, Tudo Vai Dar Certo, leitura obrigatória para quem quer se inspirar. Então, aí os ensinamentos, as dicas de alguém que efetivamente é um sucesso. César Romão é um escritor de sucesso, um conferencista brilhante e quem tem o privilégio de lhe ouvir sai mais motivado a ir buscar os seus sonhos. César, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. E este é um programa feito para você, Conversando Direito, um programa feito pela Academia Brasileira de Direito Criminal, diretamente aqui do Nacional Clube, patrocinado pela Uniban. Não se esqueça, fale conosco. Nosso e-mail é conversandodireito@ig.com.br. Aguardamos a todos no nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus e até lá.